Continuando a nossa última aula sobre razão entre grandezas de espécies diferentes, vamos falar agora sobre a razão densidade demográfica. Primeiro, demografia é um ramo da geografia que estuda o comportamento, transformações e todas as atividades da população em geral. A demografia é importante no auxílio do desenvolvimento e criação de medidas públicas, ações sociais e evita o surgimento de problemas urbanos. Vamos agora falar um pouquinho sobre a densidade demográfica. Também chamada de densidade populacional, é um termo usado na geografia para apontar quantas pessoas vivem por quilômetro quadrado. Precisamos de dois dados para fazer o cálculo da densidade demográfica, que é a razão entre o número total de habitantes e a área ocupada por essa população. O número total de habitantes também é chamado de população absoluta. Cálculo da densidade demográfica. Como eu acabei de falar, é a razão, ou seja, a divisão, a fração entre o número total de habitantes e a área. Então, é só dividir o número de habitantes pela área. Vou usar aqui para facilitar os cálculos: D para a densidade demográfica, AB para o número de habitantes e A para a área. Vamos agora para um exemplo. Situação 1. Vamos calcular a densidade demográfica do Japão. O país possui uma população de aproximadamente 126 milhões e 500 mil habitantes em 2020 e uma área de 377.801 km². Então, para calcular a densidade, é só dividir o número total de habitantes pela área. Ou seja, aqui nós temos duas grandezas diferentes, habitantes e área. Vamos calcular. Primeiro, vamos substituir os valores. No lugar de AB, vamos colocar os 126 milhões e 500 mil habitantes, dividido pela área, que é 377.801 km². Fiz aqui as substituições. Vamos agora dividir os dois valores, o que vai dar algo aproximadamente 334,83 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a cada 1 km² no Japão tem um pouco mais de 334 habitantes. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. A área do Rio Grande do Sul é de 282.184 km². A população estimada em 2019 é de 11.377.239 habitantes. Calcule a densidade demográfica do estado. Lembrando que densidade demográfica é apenas a divisão entre o número total de habitantes e a área. Vamos aqui fazer nossas substituições. Temos aqui o número de habitantes dividido pela área do Rio Grande do Sul. Vamos aqui fazer essa divisão, que vai dar um valor aproximado a 40,31 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a cada 1 km² no Rio Grande do Sul tem um pouco mais de 40 habitantes.